naquela árvore. A serpente é uma cobra. E eu creio que ela estava lá enrolada naquela árvore que era proibido comer. Que a serpente, ela sai rastejando, ela sobe em todo lugar. Ela era um animal. A serpente não era Satanás ali. Porque ela foi criada por Deus Yahweh. Os irmãos sabem que as coisas contraditórias, a gente não pode levar elas a sério. Mas a gente vamos levar a sério aquilo que tem lógica, aquilo que nós somos acostumados a ver. E geralmente, serpente, cobra, esse animal, ela vive assim, ela arrasta pelo chão, ela sobe nas árvores, não é assim? Para procurar o seu alimento. E eu creio que quando Eva estava lá, por perto, dando uma volta naquele imenso jardim, ela aproximou perto da árvore que Deus Yahweh proibiu para não comer, porque ele disse que o dia que eles comessem do fruto daquela árvore, eles iriam morrer. Mas a morte que Deus Yahweh falou, não era a morte física, era a morte espiritual. Isso quer dizer que o homem afastaria dele. E que eles não comessem. Mas analise o fato. Deus Yahweh não fez o animal falando. E as escrituras revelam que ela falou. E Eva escutou a voz dela. Eva era tão inocente que ela nem percebeu que a serpente estava falando. Analisa, eu não sei se os irmãos já viram as fantasias que as crianças, elas formam na mente. Quando elas estão lá no quarto, sozinhas, sem ninguém brincando com seus brinquedos, com sua boneca, ou o menino com seu carrinho, parece que eles estão lá dentro, parece que eles criam um personagem para poder conversar. A inocência deles é tão grande que eles começam ali a conversar sozinhos para brincar. Eu conversava com minha boneca. Observa bem, tá vendo, irmã Deusa tem essa experiência. E quem está olhando assim, escondido, brechando, como a gente diz, começa a rir. Mas não pode deixar a criança ver que ela se envergonha quando as pessoas veem. Então nós observamos que Eva, na sua inocência, na sua simplicidade, a serpente abriu a boca e conversou, e ela nem percebeu, conversou com ela também. É como se ela tivesse criado uma fantasia na sua mente. A serpente hipnotizou. Mas a serpente hipnotiza? Preste atenção, as pessoas dizem que ela hipnotiza. Ela não hipnotiza ninguém. Ela tem uma prudência, irmão. Emanuel foi que falou. Ele diz para nós ser prudente como a serpente. Olha aí, ó. Na prudência nós temos que ser como a serpente. E simples como as pombas. Observa bem. Como é que é isso? A serpente, ela é prudente. Ela está no galho da árvore. Se possível for, ela fica até da cor do galho. Ela fica tão serena. Ela não faz um barulho sequer. E fica te olhando. É isso que ele chama de hipnotizar? Isso é a prudência que ela tem. Já outros animais, quando vê o ser humano, já sai na carreira ou parte para cima. É assim ou não? Então, mas a serpente, ela fica quietinha. A palavra diz que ela era o animal mais astuto. Então, o diabo gosta de entrar em quem já tem essa tendência de ser astuto. E tem ser humano assim. Que não é o diabo que está nele. Ele é muito astuto, ele sabe planejar tudo, ele tem o pé de lã, ele tem a prudência e fica na dele. E o diabo gosta, vai e entra nele. E aproveita desse dom que a pessoa tem de ser sutil, calado, quieto, que esconde e ninguém vê ele. Tem pessoas que é assim, não é, irmão José? Tem ser humano que é assim. Ele está te observando e você não vê ele, porque ele sabe, na sua sutileza, ele sabe se esconder.
uma experiência que todo mundo não consegue chegar naquele portão e não fazer meu cachorro latir. E uma semana dessa, Dorival entrou, pegou os produtos e foi-se embora. E eu falei para minha esposa assim, me diga uma coisa, ele não fez um barulhinho porque o cachorro não pode ver nem ralar no portão, né, Dorival? Como é que ele entrou desse jeito? Observa bem, é nessa hora que a gente observa que a pessoa entrou com tanta prudência para não fazer barulho que nem o cachorro percebeu. Não, falei para ela. Ela falou, não vi meu irmão entrar. Eu falei, também não vi. Eu falei, mas ele carregou o carrinho? Carregou. Mas como ele carregou? Que a gente escuta o barulho e não escutou. Então ele foi sutil. Não fez barulho que nem o cachorro, que o mínimo que fizer de barulho ele late. Vocês entenderam? Então veja bem, irmãos. Isso é para a gente ter uma experiência. Para a gente ter uma experiência. E assim, o inimigo, ele já tinha sido lançado. Eu vou provar que ele já tinha sido lançado. E vocês vão entender. Eva estava ali naquele lugar, ali perto daquela árvore. Aí o diabo observou a serpente na sua sutileza. E Eva não estava vendo a serpente. De repente a serpente lá entre as folhas gritou, Eva. Ela procurou, oi, quem é que está aí? Sou eu, Eva. Sou eu. Eu sou a serpente. Foi assim que Deus Yahweh disse para tu comer de todas as árvores do jardim? Isso aí não é uma astúcia de uma serpente, é? Então aí prova que a serpente não estava mais sozinha, né, irmã Deusa? Porque ela usou uma artimanha para saber, porque ela não sabia, Satanás não sabia qual era o objetivo deles ali. Nós temos que entender isso. Aí ela, não, ele não disse assim. Ele disse que de todas as árvores do jardim, nós podemos comer do seu fruto. Mas da árvore que está no meio do jardim, ele disse para nós não comer. Ele disse que se nós comer, nós vamos morrer. Aí saiu na boca da serpente o som de uma voz. Não, Eva. Vocês não vão morrer. Ele é egoísta. Deus Yahweh é egoísta. Ele quer dominar tudo sozinho. Se você comer, você não vai morrer, não. Pode comer. Pode colher e comer, que não vai ter nada com vocês. Observa. Ele não quer que ninguém seja igual a ele. E quem quis ser igual a ele primeiro? Foi ele mesmo que estava na serpente. Ele já tinha sido expulso e ele entranhou na serpente, porque ele não tem corpo. Só tinha um homem e uma mulher. Ele não podia entrar em Adão nem em Eva, porque eles eram vestidos da glória de Deus Yahweh. Mas ele estava de fora, querendo fazer que eles perdessem a glória. Satanás quer que você perde a glória de Deus Yahweh. E qual é a glória de Deus Yahweh que está revestindo nós? Hein? Qual é a glória dele que está sobre nós? O Evangelho da Água do Espírito, que nos livra de todo o pecado, porque o pecado desagrada a Deus Yahweh. Ele diz, toda alma que pecar, essa morrerá. Então ele diz, pode comer. Viu? Ele não quer que ninguém seja igual a ele. Foi a mesma astúcia que ele arrumou, ele trouxe artimanha, colocou na boca, usou a língua da serpente para conversar com Eva. Observa bem. E começou ali a se conversarem, não foi nem um dia só, não. Porque nada se acontece no momento.
Eu creio que aquilo ali foi vários dias aquela conversa. E Eva não contava nada para Adão do que estava acontecendo. Eu vou mostrar um caso para vocês como foi aquilo ali. Uma mulher e um homem, quando se encontram, eles pecam logo de cara ou passam uns dias de prosa? Eles vão se conhecer uma semana, uns 15 dias. Observa bem. Para depois consumar o pecado. Então aquilo ali foi como se fosse um namoro. Adão estava cuidando dos seus afazeres, cuidando do jardim, que o homem foi feito para cuidar, administrar daquilo que Deus Yahweh colocou nas suas mãos. Ele tinha a responsabilidade de colocar o nome nos animais. E muitos pregadores dizem, como eu já falei, que ele deveria estar dormindo. Não, ele estava trabalhando, cuidando dos seus afazeres. E Eva, como mulher, estava dando uma volta ali no jardim. Observa. Então, nesse período de tempo, pode ter acontecido isso. Ela gostou daquela palestra com a serpente e eu creio que quando amanhecia o dia, ela corria para lá para ver se a amiga dela estava lá. Quando as pessoas arrumam a amizade, né, a mulher arruma amigo, o homem arruma amiga, eles ficam diferentes. Fica sempre lembrando daquele amigo e sempre ele está querendo conversar com aquele amigo ou com aquela amiga. Às vezes esquece até os afazeres de casa. Tem pessoas assim. Esquece da vida para estar proseando com um amigo. Pode ter sido dessa forma. É só para nós entender quem são os pecadores. Quando Eva estava com a cabeça feita, irmão, olha, é uma coisa tremenda. O cuidado que nós temos que ter com isso. Sabe por quê, irmão Zé? Uma pessoa só pode jogar o senhor no rolo e depois querer que sair, e quando o negócio, ele coloca você no meio. Aí depois você vai ficar pensando, como foi que eu entrei nesse rolo? Porque tem pessoas que dizem que não cai nesses rolos, mas cai. Porque não vigia. Vai muito pela cabeça das pessoas, pelos que as pessoas dizem. Principalmente quando vai contar a história da vida do outro. O ser humano tem um desejo incrível de saber da vida dos outros. Do outro. Tem uns que falam assim, eu mesmo não tenho não, mas olha, mas lá dentro ele não tem porque não chegou a hora, não chegou um caso. Mas quando chega um caso, ele esquece até disso que ele disse que não faria isso. São essas coisas que nós temos que tomar cuidado. E observar que Satanás, ele aproveita do seu dom, do dom que a pessoa tem, da sua sutileza, de fazer amizade, aquele dom que faz logo amizade, aquele falatório, comentário, já fez logo amizade. Ele gosta disso. As pessoas falam até assim, lembro de Marcelo, às vezes no começo da missão chegava pessoas, né, Marcelo, esse cabo aí parece que é bom, será que é mesmo, pastor? Com uma semana, Marcelo, você não disse que ele era um camarada de Deus e começava a rir. Observa. A gente confiava nas pessoas, queria até dar uma credibilidade, e daqui a pouco a pessoa dava um coice. Muitos fez isso. Teve um deles que falou assim, irmão, eu vim para cá porque Deus mandou. Peraí, se Deus e Yahweh tivesse mandado ele para a nossa missão, ele não tinha ficado? Então ele é mentiroso. Então é pessoas que não têm a verdade dentro de si. É pessoas que ouvem a serpente. E nós temos que observar que muitas das vezes a serpente está dentro dessas pessoas. Satanás, como estava lá na serpente lá do Éden. E aquela conversa foi até que chegou um dia que a serpente falou, olha, já conversamos muito aí, prova essa fruta para você ver como é que ela é boa. Olha para ela, não é bonita? Olha para ela direitinho. Quando você olha, aí vem o quê? A concupiscência dos olhos. Mas é bonita. Agora prova. Dá uma mordidinha nela. Se você morder, Eva, tu vai ser igualzinha a Deus Yahweh. Quando ele fala isso, que ela ia ser igualzinha a Deus Yahweh, ele colocou ela para se comparar a ele. E ela estava vestida da glória de Deus Yahweh. Olha o que eu vou falar para vocês.
Não pensas tu que tu acha que está revestido da glória de Deus Yahweh, que não seja tentado por Satanás e pode até cair a glória de Deus Yahweh sair de ti. Porque ela não estava vestida da glória? Ela comeu. A serpente diz, agora leva para teu marido, leva lá para Adão. Ah, mas Adão não vai aceitar. Deixa de ser egoísta, rapaz. Vai lá levar para ele. Se eu já cuidei de você, eu cuido dele agora. Mas por que ele não foi a ele primeiro? Ele não procurou Adão para tentar Adão. Porque a mulher é o vaso mais frágil. Ele sabia que ele ia topar uma parada dura. Observa bem. Quem botou o nome nos animais? Adão viu algum animal falar? Eu creio que ele não ia deixar se levar por esse engano. Observa bem. Nós temos que pensar correto, pensar certo. Porque tem muitas falas contraditórias por aí. Tem muitas fábulas